Quando minha irmã, Larissa, fez o sinal de eu te amo com a mão esquerda, eu percebi que algo terrivelmente errado estava acontecendo. E naquele instante, eu me tornei o vilão no jantar de família. Larissa nasceu surda. Eu sempre fui o irmão mais velho e desde cedo virei meio que o intérprete da casa. Mesmo antes de realmente entender a língua brasileira de sinais, eu já tentava conversar com ela com gestos inventados. A gente cresceu muito colado. Na época da infância, ficávamos horas e horas assistindo filmes de espião, séries policiais, desenhos que tinham sempre alguma mensagem secreta e códigos escondidos. Nós adorávamos aquela sensação de aventura, como se o mundo fosse cheio de mistérios e nós fôssemos os protagonistas de algum caso internacional. Foi justamente por causa desses filmes que criamos um pacto. Um pacto bobo, claro, mas muito sério para duas crianças criativas. Se algum dia Larissa usasse a mão esquerda para sinalizar qualquer coisa, isso significaria uma palavra: perigo. Um pedido de ajuda silencioso que ninguém mais entenderia. Fizemos aquele pacto aos 10 e 12 anos, respectivamente. E desde então, passamos 23 anos sem nunca usá-lo. Nunca. Até aquele domingo. Todos os domingos, religiosamente, o jantar era na casa dos meus pais, Dona Vera e seu Álvaro. Aquele jantar semanal já era tradição há mais de 20 anos. E confesso que, mesmo sendo adulto, eu ainda sentia um conforto enorme quando chegava na casa em que cresci. O cheiro de comida da minha mãe, as risadas altas do meu pai, as travessas enormes que ela insistia em preparar, mesmo sendo apenas nós quatro. Tudo fazia parte de um ritual que eu jamais abriria mão. 2 semanas antes daquele jantar, Larissa anunciou que viria acompanhada de Eduardo, meu melhor amigo de infância. Eduardo cresceu com a gente. Jogávamos bola juntos no quintal. Fazíamos trabalhos da escola em equipe, dividíamos videogames. Ele sempre foi inteligente, simpático, encantador. Do tipo que agrada qualquer pessoa sem esforço. Quando Larissa e ele começaram a se aproximar anos atrás, eu confesso que achei até fofo. Ele aprendeu Libras para conversar com ela, algo que fez meus pais chorarem de emoção. Parecia perfeito demais. Mas perfeição sempre é suspeita. Quando Eduardo chegou com Larissa naquela noite, ela entrou com passos curtos, ombros encolhidos. Não levantou os olhos para ninguém. Eu reparei na hora. Larissa nunca foi assim. A minha irmã sempre foi expansiva, falante com as mãos, expressiva no rosto, cheia de personalidade. Mas ali, parecia uma sombra dela mesma. A mesa estava organizada do jeitinho da minha mãe. Toalha colorida, talheres arrumados milimetricamente, cheiro de carne assada circulando pela sala inteira. Eduardo foi entrando com seu famoso sorriso caloroso, cumprimentando todo mundo, brincando com meu pai, elogiando a comida da minha mãe. Eles o chamavam de filho extra. Ele adorava isso. Enquanto todos conversavam, eu observei Larissa. Ela mexia pouco no prato. Eduardo cortava a comida por ela, sem perguntar se ela queria. Cada movimento dela era contido, cada gesto, pequeno. E o mais estranho, ela não fazia contato visual comigo. Larissa sempre me olhou nos olhos. Sempre. Era algo natural entre irmãos que se comunicam em libras. Você aprende a ler o rosto, a alma, não só as mãos. Mas naquela noite, ela não me olhou. Depois da sobremesa, quando todos estavam se levantando, ela veio me abraçar. Foi rápido. E no meio do abraço, sua mão esquerda subiu. Devagar, tímida, mas subiu. E fez o sinal de eu te amo, com a mão esquerda. Aquilo caiu sobre mim como uma pedra. Meu peito travou. Minha visão escureceu nas bordas. Meu corpo inteiro entendeu antes da minha cabeça. O pacto. O pedido silencioso. O alerta que nunca imaginei ver na vida adulta. Ela percebeu que eu tinha entendido e recuou rápido. Como se tivesse cometido um erro. O rosto dela empalideceu, e ela não me encarou depois disso. Eduardo apareceu ao lado dela com sua fala suave. Amor, vamos, e simultaneamente sinalizou a mesma coisa para ela. Perfeito, fluido, aparentemente cuidadoso. Mas algo no jeito que ele tocou o ombro dela fez minha pele arrepiar. Eu segurei o braço dela, instintivamente, e ela se encolheu, como se minha mão fosse fogo. Fica mais. Minha voz saiu firme, mais do que eu pretendia. Eduardo riu. Uma risada boa demais para ser verdadeira. 3 horas já é bastante, né? A gente já vai. Eu ignorei ele completamente e olhei para Larissa, tentando entender pelos olhos dela. Você quer ficar? Ela olhou para Eduardo antes de responder. Sempre um microsegundo antes. Como se estivesse esperando aprovação. E então balançou a cabeça negativamente. Aquele olhar, aquele meio segundo, foi tudo que precisei. Eu sabia. Algo estava acontecendo. Eu não soltei o braço dela. Eu tô perguntando para ela, Eduardo. Falei sem tirar os olhos de Larissa. Meu pai veio da cozinha com a voz confusa. O que tá acontecendo aqui? Larissa sinalizou com a mão direita. Estou bem, mas a mão tremia, muito. Eduardo colocou a mão no ombro dela, de novo. E Larissa ficou rígida como uma estátua, a pele ficando quase cinza. Minha mãe apareceu na porta da sala. Marcelo, o que você tá fazendo? Ela está constrangida. Eu dei um passo para trás analisando minha irmã dos pés à cabeça. Perdeu peso, olheiras profundas, mangas compridas em pleno julho, no calor de 34 graus. Aquilo não era normal. Nada era normal. Eu quero falar com a Larissa a sós, falei. O rosto da minha mãe endureceu. Depois de tudo que Eduardo fez por essa família, Eduardo ergueu a mão num gesto exagerado, daqueles que ele usava para conquistar plateias. Larissa, você quer falar com seu irmão sozinha? Larissa olhou para ele primeiro. Sempre primeiro, depois para mim. Balançou a cabeça dizendo não. Mas o rosto dela estava apavorado. E eu percebi que ela não estava dizendo não, porque não queria. Estava dizendo não porque não podia. Larissa, mostra seus braços, eu disse. Foi como se o tempo parasse. Silêncio. Ninguém respirou. Meu pai deu um passo ameaçador na minha direção. Marcelo, já chega. Se está tudo bem, ela pode mostrar, respondi. Eduardo ainda calmo de um jeito que começou a parecer assustador. Você está exagerando, cara. Larissa sinalizou algo rápido para ele. Rápido demais para minha mãe acompanhar. Eduardo assentiu, agarrou-a pelo braço e começou a puxá-la para a porta. Eu dei 2 passos e bloqueei o caminho. Larissa, olha para mim. Ela olhou.
Por um único segundo, e naquele micromomento, vi algo que nunca tinha visto na vida. Terror absoluto. Eduardo puxou mais forte. Meu pai gritou: Marcelo, saia da frente, agora! Minha mãe choramingava: você tá assustando sua irmã. Mas eu fiquei plantado ali como um muro. Larissa, falei com calma. Você quer ir pra casa com ele? Sinaliza diretamente pra mim. As mãos dela subiram. Começaram a formar um sinal, mas congelaram no ar. Larissa olhou pra Eduardo como se pedisse permissão. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eduardo sorriu, mas aquele sorriso não tinha alma nenhuma. Pode responder, amor. As mãos dela caíram ao lado do corpo. Ela começou a soluçar. E foi aí que Eduardo perdeu a máscara. Seu rosto ficou duro, os olhos gelados. Ele não estava mais representando o bom moço. Larissa, olha pra mim, ordenou ele. Ela obedeceu imediatamente. Por medo. Ele sinalizou algo rápido, agressivo, furioso. Meu pai viu a mudança no tom e falou: Eduardo, o que você disse pra ela? Eduardo ignorou. Sinalizou de novo, mais lento, mais ameaçador, como se estivesse dizendo: se você desobedecer, você vai pagar. Larissa encolheu o corpo inteiro e escorou-se contra a parede. Eu avancei. Ele puxou o braço dela, firme, como se ela fosse propriedade dele. Eu arranquei sua mão dela. Não toca nela. Ele olhou pra mim com um ódio frio. Sai da minha frente. E então aconteceu. Larissa explodiu em libras. As mãos dela se moveram tão rápido, tão desesperadas, que minha mãe quase não conseguiu acompanhar. Pareciam palavras saindo como uma avalanche depois de meses presa. Minha mãe começou a traduzir, a voz falhando. 6 meses. 6 meses de isolamento. Ele controlava tudo. Todas as mensagens, ligações, e-mails. Ele dizia o que ela podia vestir, onde dormir. Ele escondia os aparelhos auditivos dela. Ele mentia em libras, onde interpretava o que ela dizia. Ele fazia ela parecer feliz. Meu Deus. Meu pai agarrou Eduardo pelos ombros e o empurrou para fora da casa. Eduardo ainda conseguiu olhar para Larissa antes de ser arrancado do hall. Um olhar vazio. Assustador. Você não é nada sem mim, ele disse, alto. Meu pai bateu a porta e trancou. Carro dele arrancou queimando pneus. Larissa caiu no sofá, chorando. Ela lentamente arregaçou as mangas. Os hematomas, os braços dela estavam marcados do pulso à metade do antebraço. Alguns roxos, outros amarelando. Eu engoli seco, sentindo meu próprio estômago revirar. Ela sinalizou mais devagar agora, exausta. Ele ia me pedir em casamento no mês que vem. Ia me levar pra longe, me afastar de vez da comunidade surda, do trabalho, de vocês. Minha mãe caiu em prantos. Meu pai fechava e reabria a mão, tentando controlar a raiva. Eu sentei do lado dela, toquei seu ombro devagar. Larissa me encarou finalmente. Seus olhos estavam vermelhos, devastados. Marcelo, eu achei que você não ia lembrar. A gente era criança. Meus olhos arderam. Larissa, eu esperei 23 anos esperando nunca ver esse sinal. Mas quando vi, eu estava pronto. Ela encostou a cabeça no meu ombro, finalmente respirando e sem medo. E eu soube, naquele momento, que tudo mudaria. Mas ela estava salva. E isso era tudo o que importava.